Olá pessoal, eu sou a Tamires Garcia. Sou a Larissa. E bem-vindos ao canal Pode Flu. Bom, gente, como eu prometi, eu voltei para mais um vídeo. E essa promessa eu vou cumprir. Não farei outras promessas, mas o canal vai voltar mesmo assim. Bom, hoje eu tô aqui com a Larissa, do canal Sereníssima, que vocês já devem conhecer. Ela veio aqui pra São Paulo pra assistir comigo os crimes de Grindelwald. E a gente tem algumas teorias que a gente saiu muito enlouquecida do cinema e a gente começou a pensar em teorias. Então a gente veio falar de algumas dessas teorias pra vocês. Uma delas já tá no canal da Lari, se vocês quiserem ir lá assistir, tem vídeo meu lá com ela. E a outra a gente vai falar aqui agora. Então, antes de mais nada, vídeo cheio de spoilers. Assim, apenas spoilers. Apenas spoilers. Então, se você não gosta de spoiler ou não quer saber, fecha o vídeo agora, vai dar um rolê, tomar um café ou assistir um vídeo sem spoilers, que no caso tem aqui também no canal. Então, vamos lá? Lumos! Então a gente vai, na verdade, tentar explicar o plot twist do filme Crimes de Grindelwald, que é o final, a revelação da existência de um novo Dumbledore, segundo Grindelwald Aurélio Dumbledore, irmão, pelo jogo de imagens, que ainda também, eu duvido um pouco, mas tudo bem, de Dumbledore, alvo no caso, porque tem muitos Dumbledores na história agora, é melhor a gente especificar. Basicamente, então, a gente começou a pensar que não dá pro Aurelius existir. Essa foi basicamente a nossa reação saindo do cinema. A gente ficava se olhando e falando, não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. E a gente começou a tentar descobrir algum jeito que dá. Porque afinal de contas tem que dar, né? Porque tá lá. Porque ele apareceu. Tem que estar em algum momento, tem que dar certo. Independente de opiniões ou de ter sido bom ou ruim esse filme, ele é parte de uma história inteira e a gente quer tentar entender essa história inteira. Basicamente, então a gente tem uma linha do tempo que a gente bolou pra entender. Que na verdade essa linha do tempo ela é baseada inicialmente em fatos, né? Coisas que a gente tem que estão no canon, embora isso não salve mais as coisas de serem fato nesse universo. Teoricamente, tudo que tá no Pottermore é canon também. Tudo que está nos livros, no Pottermore e agora tudo que está nos filmes de Animais Fantásticos também é canon. Tudo começa quando nasce o primeiro filho de Percival Dumbledore e Kendra Dumbledore, que é o primogênito Albus, que vem à luz em 1881. E depois vem o segundo filho do casal, que é o Aberforth, que nasce em 1883, muito provavelmente. Existe uma diferença de idade entre ele e o Albus de 2 anos. E, por fim, tem a Ariana, que nasce em 1885. Então, esses são os 3 filhos do casal até segunda ordem, né? Canonicamente. Canonicamente falando. Depois os fatos vão se desenvolvendo e a gente sabe, através do Relíquias da Morte, que aos 6 anos de idade a Ariana é atacada por trouxas, supostamente abusada, enfim. E uma das teorias mais faladas do primeiro filme é justamente que esse fato ocasionou a Ariana se tornar um obscurial, como é o Credence. Isso aconteceu no ano de 1891. E aí, depois desse ataque que a Ariana sofre, o pai dela, o Percival, vai atrás dos responsáveis, esses trouxas que atacaram ela, e se vinga deles. Mas ele foi pra prisão por causa disso. Então, nesse intervalo de 1891, que é quando ela é atacada, até no máximo iniciozinho de 1892, é um intervalo de tempo muito pequeno, ele é preso, vai para Azkaban. E aí, depois disso, eles se mudam para Godric's Hollow, né? Antes eles moravam em outro lugar, que a gente não sabe o nome desse lugar onde eles moravam, mas aí eles se mudam para Godric's Hollow. Sim, a Kendra e os 3 filhos. Aí a gente sabe, a partir de Relíquias da Morte, que então o Dumbledore vai se formar em Hogwarts, etc. A Kendra fica cuidando da Ariana, a Ariana tem aquele problema, que é um problema ainda desconhecido, a gente já presume que é o obscuro. E então, num provável ataque desse obscuro ou descontrole, a Ariana mata a Kendra e precisa que o Dumbledore vá pro vilarejo pra viver e pra conhecer o boy, né? Mas basicamente é lá, então, nesse intervalo de tempo que ele conhece o Grindelwald. E aí, no mesmo ano em que a Kendra morre,
acontece também a morte da Ariana, e é resultado de um conflito entre o Albus, o Aberforth e o Grindelwald, em que o Aberforth confronta os dois porque eles estão muito fechados naquelas ideias de dominação e de bem maior. Não, o Aberforth só fala, como que você pretende fazer tudo isso com essa menina aqui explodindo Sim. por aí pelo mundo? E aí, eles têm esse conflito, e nessa briga tem diversas pessoas atacando umas outras. Inclusive, a gente tem uma teoria sobre isso, que está aqui. Da Larissa, tá? vai ver. Aí, a Ariana morre. A Ariana é atingida por uma das maldições que ricocheteia ou que erra o alvo nessa briga. E a Ariana... E aí a Ariana morre. E aí, então, basicamente a família está destruída, porque o pai, até onde se sabe, morreu na prisão. Kendra morreu, Ariana morreu, Aberforth e Dumbledore mal se falam, e destruição da família brasileira. E nisso o Grindelwald vai embora, né? Ele foge disso depois dessa confusão. Depois disso, então, avançando um pouquinho agora com as informações de Animais Fantásticos, a gente ficou sabendo que se o Credence ou Aurelius supostamente é um Dumbledore, ele teria nascido um pouquinho antes de 1901, que é a data do naufrágio em que a Leta trocou os bebês. Então, ele deveria ter sido concebido por volta de 1 ano e meio antes de 1901. Por volta de 1899, finzinho, ou 1900. Então, como que a gente pode explicar o fato de o Credence ser filho de uma pessoa que supostamente estava morta ou presa? Ele não morreu. A gente acha que, então, Percival, de alguma maneira, saiu de Azkaban, porque ele teria, então, concebido esse filho em Azkaban, e isso não é plausível por ponto número 1. Não cremos que exista a visita íntima em Azkaban, na companhia de dementadores. Não seria um clima muito agradável. Não seria agradável. Não sei se propiciaria ali a concepção de uma criança, etc. Né? Não seria muito saudável. E ainda que não haja visitas de pessoas externas, ele poderia ter engravidado alguém dentro de Azkaban, mas ainda assim, como que a pessoa teria uma gestação inteira em Azkaban? Como que aquele bebê sairia de lá? Conceber alguém dentro de Azkaban, ou enfim, ter uma gravidez dentro de Azkaban, a gente acha muito improvável. Então, a nossa teoria de que em algum momento entre a morte da Ariana e a concepção do Credence, o Percival fugiu de Azkaban. Então, ele não estava em Azkaban quando ele fez esse filho. Por causa desses motivos que a gente deu, isso não parece muito provável. Então, provavelmente ele fugiu de Azkaban e ele estava fora da prisão quando ele engravidou essa mulher desconhecida, que a gente não faz ideia de quem seja. A partir daí, então, ela já entra num campo de estamos presumindo coisas. Porque, então, a gente tem que partir do pressuposto que ele não estava em Azkaban e partir do pressuposto que ele conheceu alguém. Aí, estaria ele vivo até hoje ou não? Tem um monte de questão que a gente ainda vai entrar. Mas, de toda maneira, ele teria, então, feito essa criança e, de alguma forma, a gente tem que saber se o Dumbledore sabia ou não da fuga dele. Porque foi o que a Larissa falou quando a gente estava comentando, assim, que pessoa é essa que foge da cadeia e não vai procurar a família? Mas o ponto é que família, né? A família já estava destruída. Já tinha morrido as duas, já estavam os irmãos brigados. Não sei que casa era, como estava a casa de Godric's Hall, se o Dumbledore ficou vivendo lá ou não, se o Aberforth viveu lá ou não. Mas então, o Percival teria procurado alguém. A gente pensa que talvez ele pode ter procurado o próprio Dumbledore. Então, o Dumbledore saiba que o pai está fora de Azkaban e ainda está vivo. Ou não, também. Mas é plausível até que o Dumbledore tenha ajudado nessa fuga. Ou não na fuga, né? Em esconder ele, né? E aí, caso o Dumbledore saiba que o pai dele fugiu da prisão, ou ele tenha auxiliado na fuga, ou não, mesmo que ele tenha ficado sabendo só depois, também existe a possibilidade de que ele tenha ajudado a tirar o bebê da Inglaterra. Agora, por que motivo? Provavelmente porque eles sentiam que um Dumbledore estaria ameaçado, dado que tinha tido aquele conflito entre eles e o Grindelwald. E o Grindelwald já estava crescendo na Europa. Sim, o Grindelwald estava cada vez mais forte, cada vez mais poderoso, então provavelmente ele poderia encontrar nesse bebê um elo fraco na família, um ponto fraco, né, que ele poderia atingir e assim atingir os Dumbledore. Então eles imaginaram que talvez a forma mais segura de manter aquela criança fosse em outro lugar,
com outro nome. E aí o Dumbledore ou Percival teriam arranjado para que o bebê fosse levado para os Estados Unidos pela tia dele, né? Nos créditos do filme a gente tem lá que a mulher que tá com o bebê na cabine, antes da letra trocar os bebês, ela é acreditada como tia de Credence. A gente não sabe se é tia por parte de mãe ou por parte de pai, então provavelmente ela auxiliou naquela fuga e naquela retirada do Credence dali. E a ideia então seria tirar esse bebê da Inglaterra, porque ele estaria ameaçado de alguma forma, e levar ele para os Estados Unidos para lá ser criado por outra pessoa, provavelmente pela própria tia que estava levando ele. Mas aí acontece essa troca, então ele acaba indo, em vez de ir para o destino inicial, ele vai, na verdade, para o destino que era do Corvus, né? Que era ser cuidado pela Mary Lou Bourbon, que é aquela moça lá da seita muito louca. Gente, boníssima. E a partir daí, então, a gente sabe pelos filmes de Animais Fantásticos que o Credence, então, vive lá com ela e ele desenvolve um obscuro. E a gente sabe que, apesar de o Grindelwald parecer muito onisciente sobre essa situação toda no segundo filme, no primeiro, ele, na verdade, só tem uma visão, e essa visão indica um bebê, uma criança, né? Que ele fala, a child, que é a única capaz de derrotar o Dumbledore. E ela seria capaz de derrotar o Dumbledore justamente porque seria um obscurial. E essa teoria de que o Grindelwald só conseguiria derrotar o Dumbledore com um obscurial tem a ver com o que a gente falou no vídeo sobre o pacto de sangue deles, né? Que ele tem, que existe entre o Grindelwald e o Dumbledore. Então, somente o obscurial seria capaz de atingir o Dumbledore, e justamente por isso o Grindelwald vai até os Estados Unidos para buscar essa criança que teria esse obscurial. Até porque se ele não sabia ainda quem era, que era uma criança, ele até estava achando que era menininha, ele não achava que era o Credence, achava que o Credence era um aborto. Então, ele não estava ainda sabendo exatamente que o Credence era de fato um Dumbledore. A gente presume então que ele ou descobriu isso depois de ser preso, na cadeia, em Nova York, alguma coisa, ou depois. Quando ele parte para buscar o Credence, porque ele continua querendo um obscurial, de qualquer forma. Mesmo que ele não fosse um Dumbledore, ele ainda seria interessante para a causa dele. Então ele continua buscando o Credence, então talvez tenha sido até nesse intervalo aí, né? O que eu acho, que a gente conversou aí que faz sentido, é que aquela primeira cena, de todas as cenas dos filmes, que é o Grindelwald atacando um chateau em algum lugar na Europa, pode ter a ver com isso. Porque ele teve uma visão, certo? Ele não descobriu de fato nada. Mas aquele chateau, na verdade, podia ser o lugar em que o Percival estava escondido. Então, a gente, né, todo mundo presumiu que era na França, porque tinha a ver com o Nicolau Flamel. Teve umas teorias também falando que era o próprio Graves, né, que estava lá, mas o Graves era de Nova York, então não faz sentido. Podia ser alguém relacionado à família Dumbledore, ou o próprio Percival, e ali ele pode ter descoberto alguma coisa a respeito disso, ou ter tido a visão, que tinha uma criança em Nova York que poderia derrotar. E a partir disso ele pode ter investigado e no segundo filme então já ter descoberto que o Aurelius existia. Esse é um novo componente do canal Pode Flu. E é importante a gente pensar também que se o Percival e quem mais estivesse envolvido nessa retirada do bebê da Inglaterra, se o Dumbledore também estava envolvido, eles provavelmente acham que essa criança morreu, né? Porque eles acham que no naufrágio foi ela que morreu e não o Corvus. Eles não sabem da troca. Então, se o Dumbledore em algum momento chegou a saber que ele tinha um irmão, e que esse irmão dele foi levado para os Estados Unidos, ele provavelmente ainda acharia ali, naquele momento, que esse irmão dele morreu no naufrágio. De alguma forma, então, ele não tentaria mais proteger esse irmão, porque o Grindelwald fala sobre uma grande traição do irmão. E essa grande traição pode estar relacionada com um motivo que a gente não sabe, que é o motivo de ele ter mandado o irmão para Nova York. Né? Essa pode ser a grande traição, na verdade. Essa habilidade do Grindelwald de manipular, né, as informações que ele tem, talvez ele use justamente isso. Em vez dele dizer que o Dumbledore auxiliou na retirada do Credence da Inglaterra para proteger ele, ele pode dizer que ele se sentia ameaçado, que ele sentia que ele era o único Dumbledore legítimo, que ele era um filho bastardo, e que daquela forma ele estava tentando se livrar dele. E assim ele pode fazer com que o Credence
se volte contra o Dumbledore, como já tá sendo mostrado mais ou menos ali no filme, né? No final do filme. Agora, uma possibilidade que ocorreu também pra gente é que o Grindelwald estivesse buscando duas coisas separadas. Ele estava buscando um obscurial por motivos de estratégia de guerra, e ele estava buscando uma forma de atingir o Dumbledore pessoalmente, quando ele descobriu que o Percival tinha tido outro filho. Então ele pode ter ido para os Estados Unidos buscando os dois. E em algum momento ele fez essa correlação e entendeu que os dois eram a mesma pessoa. Uma coisa que me ocorreu vendo o filme é que provavelmente a única pessoa que tem ciência desse fato, dessa troca, é a Leta. Então, como que o Grindelwald saberia que os bebês foram trocados? Como que o Grindelwald saberia que o Credence não é o Corvus Lestrange e sim o Aurelius Dumbledore? Então, provavelmente, uma coisa que pode ter acontecido é que ele tenha visto na Leta, que ele tenha lido de alguma forma na mente da Leta. Faz sentido que seja ali naquela hora, porque é quando Pelo timing, né? Ele tem contato visual com ela, né? Então, talvez naquele momento é que ele tenha entendido a dimensão do que estava nas mãos dele. Talvez até aquele momento ele estivesse acreditando que o Credence era só uma arma muito boa para usar contra o Dumbledore, porque ele era um obscurial, e aí naquele momento ele entende que é uma coisa melhor ainda, porque é não só um obscurial, mas também o irmão do Dumbledore. Essa parte eu ainda não sei direito como funcionaria, até porque me pareceu ao longo do filme todo, que, pelo menos do segundo filme todo, que o Grindelwald já estava bem sabendo disso, já estava bem ciente. Não sei mesmo em que momento que ele compreendeu o tamanho da importância do Credence, né? Ele dá a entender lá no telhado que ele sabe quem o Credence é. Mas talvez ele realmente achasse que o Credence fosse o Corvus. É. Qual seria o motivo para ele fazer toda essa treta, toda essa reunião final no túmulo dos Lestrange, se ele poderia simplesmente dar essa informação pro Credence de outra forma? Entendeu? Manipular ele de repente para ir para outro lugar, porque ele manda entregar o bilhete falando para procurar a criada dos Lestrange. Ele manda pro Credence a ideia de então ir até pro ele túmulo. ver a letra, ele realmente Sim. acreditava que era o Corvus. Sim. Aí faz sentido. E aí ele só se dá conta da dimensão disso quando ele realmente tem aquele contato visual com a Leta. E aí ele entende que o que ele tem nas mãos dele é algo muito melhor do que ele imaginava. Então, basicamente, essa é a nossa teoria. Então, o Percival teria realmente sobrevivido e, inclusive, ele pode até ainda estar vivo. Existem altas probabilidades de que se ele era a pessoa que estava naquele chateau, o próprio Grindelwald matou ele aquele dia. Mas ele pode não ter morrido, ele pode ainda estar vivo e aparecer como personagem nos próximos filmes. Pode estar no Brasil, morando no Rio, tomando caipirinhas. Bar do Percival. Vocês acham que funciona, que faz sentido? Conta pra gente o que vocês acharam. A gente ficou um tempão pensando nela, porque a gente começou no dia que a gente assistiu e ficou até mais ou menos agora pensando nela. Mas falem o que vocês acharam. Acho que a gente tá num momento assim que, quando tem esse tipo de revelação, assim, tudo que a gente pode fazer é especular, né? Então, acho que nenhuma teoria é inválida. Se você tem sua própria teoria, comenta aqui de como isso pode ter acontecido, porque acho que alguém vai acertar, né? A gente vai atirando para todos os lados e alguém acerta. De alguma maneira, se J.K. Rowling se mantiver com o seu próprio canon, de alguma maneira, alguém vai estar certo, não é mesmo? E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, dá aquele curtir aqui, comenta, compartilha. Vai no canal da Larissa pra ver o vídeo que eu gravei com ela e os outros vídeos que são maravilhosos e lindos. Um beijo pra vocês!